Agora a gente indo embora da CADEG, um lugar muito legal, muito divertido, muitas informações da cultura dos europeus, vinhos, queijos, entre outras coisas muito interessantes, principalmente que a gente comeu no almoço. Agora a gente infelizmente vai voltar a pé para a estação de trem e iremos embora. Não, peidar não. Coisa feia. Ai, que nojo! Só pra constar, quando a Letícia, quando ela fala pra peidar, é porque o zigue-zague afasta ela. Agora nós vamos aqui atravessar a rua. A moto? Ali nós vemos um posto de gasolina. Muito interessante. Aqui você vê a garota mais linda do mundo. E agora eu vou desligar o celular, que eu não vou gastar minha bateria. Tchau. Esse aqui é o nosso cardápio. Você vai gravar? Vou, tô gravando. Esse aqui é o nosso cardápio. Aqui, do bovino, cordeiro, frango, suíno e marítimo, são as sugestões, uma das sugestões que nós temos de pratos individuais, né? Aqui no cordeiro você encontra prato para 2 e 4 pessoas, porque vai ficar bem específico o que nós temos de cordeiro, né? Que é a costeleta, a linguiça, a paleta, que tem uma peça inteira para 2, e então junta 2 para 4 pessoas, né? Aqui está escrito até de forma um pouco errada. E o pernil é a mesma coisa, né? Para 2 e 4 pessoas, né? Ele é servido com arroz a seu gosto, que pode ser o branco, o carreteiro ou de brócolis. A batata tem que segurá-la porque fica mais gostoso quando você joga o molho madeira por cima, entendeu? E o ideal seria que fosse servido com uma farofinha de alho e não de ovos, como as pessoas comem costume. Por quê? Porque quando você pede uma farofa com ovos no pernil, você mata um pouquinho, empobrece o valor do prato, entendeu? Visualmente falando. Né? E se você pede uma farofa neutra, tipo farofa de manteiga ou de alho mesmo, sabe? E põe uma salsinha por cima, fica mais bonito. Né? Para se vender. Eu penso no visual, né? De como vai ser servido, de como vai ser bem recebido. Aqui do bovino, nós temos a costela, porque a costela não pode faltar nem no individual e nem no coletivo, né? O contrafilé nosso, o de alcatra, a picanha nacional e importada, né? Claro, o filé mignon é a carne mais macia. As pessoas falam que tem a falsa impressão de que a alcatra é a carne mais macia que existe. Não. Ela é uma carne cara, né? Boa para churrasco, mas macia não é. Só que você não usou filé mignon para fazer churrasco. Ela usa alcatra, porque justamente a alcatra vai fazer para cá, ela tem uma consistência melhor, entendeu? Ela é menos pior que outra filé, porque outra filé, na verdade, é o fim da alcatra. Você sabe disso. Outra filé é o fim da alcatra, né? A parte da alcatra. Então, outra filé é mais duro um pouquinho, entendeu? Mas é uma carne saborosa, porque é uma carne que vem com muita gordura, entendeu? Quem gosta de gordura, quem pode comer gordura, que tem menos substâncias, que pode fazer século de tudo, aproveita, né? Filé mignon não vem gordura nenhuma, porque filé mignon não vem gordura, e filé mignon é sempre, na maioria das vezes, ele tem que ser bem passado. Se você, desculpa, bem passado. Se ele for bem passado, ele perde o sabor da carne, né? Essa é mais uma sugestão do que uma coisa, porque o filé mignon ele endurece, né? Muito tempo. Mas ele, pra mim, se fosse pra comer um filé mignon, de algum tipo eu comeria esse, somente com molho madeira. Né? Aqui no frango, o frango todos eles são na barra. Né? O coração, o dromete. Dromete é aquelas mini coxinhas. Quem não conhece, não é aquele. Mas vem outra coisa. Filé de coxa. Esse filé de coxa aqui é uma contra-coxa
frango aberta, entendeu? Eles transformam no bife de chaleira. A mesma coisa, o filé de peito normal, e o frango desdotado é a mesma coisa, entendeu? É uma parte do frango, que é desdotado e transformado em bife na brasa. Né? E o galeto, que é o cocô pequenininho, né? É servido em 4 pedaços, individual. Todos esses pratos individuais, no patrão que eu escuto, 2 pessoas comem. Né? A maioria das vezes que a gente vende para 2 pessoas, dificilmente a gente vende para individual para uma pessoa somente, entendeu? Dá para 2 pessoas comerem, entendeu? E assim, muita gente pode experimentar, não quero experimentar não. É 26 entendeu? Também não tem tempo ruim, né? As pessoas falam de vender nem de qualidade. Aí aqui tem os nossos acompanhamentos, né? Dentro do valor desses pratos aqui, já tem, você já pode colocar 3 acompanhamentos, né? Isso aqui é valor de guarnição individual, se você quiser pôr da parte, né? Se querem um saco cheio, vamos criar um a mais. Então, você já sabe o valor deles, né? Aqui você pode escolher do arroz carreteiro a salada da casa, incluindo o feijão que não tem escrito, né? E não escreveram no cardápio de novo. Né? E o marido? Ah, tá, desculpa. Tá. O marido é o bacalhau, como eu falei, né? Ele é acompanhado de... Ele pode ser tanto feito na brasa, cozido ou frito. Né? Sai mais. O que eu vendo mais, tem mais saindo também é na brasa. Né? A família de origem italiana, a origem da família é na Itália. Eles vieram para o Brasil muitos anos atrás e desde então eles começam a produzir vinhos nessa região. Essa vinícola em especial chama-se Dom Guerreiro. O que acontece? Eles são uns produtores pequenos ainda, não cresceram, e eles produzem produtos no Brasil, na Terra Gaúcha, chamados ítalo-brasileiros, ou seja, uma família de origem italiana que veio para o Brasil e produz produtos aqui no Brasil. E os vinhos deles são maravilhosos, vocês conhecem, né? Os vinhos deles são produtos bem